Vamos começar os nossos trabalhos de hoje com mais uma palestra do Centro Espírita Centelha Divina em Dauá. É o nosso dever e a nossa obrigação passar para todas as criaturas que encontramos em nossos caminhos as palavras belas, libertadoras e consoladoras do Mestre amado Jesus. Então, meus amigos e irmãos, vamos ouvir a leitura do Evangelho, que é Cristo Consolador, né? E o jugo. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que eu sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso das vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30. Todos os sofrimentos, miséria, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontra a sua consolação na fé no futuro e na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade, que promete aos aflitos essa condição, e está na lei, que ensina o seu jugo, é a observação desta lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Se vós me amais e guardais o meu pensamento, os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, não conhece. Mas quanto a vós, conhecereis, porque permanecerá convosco e entrará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Aí está a leitura para as nossas reflexões e para que nós possamos pensar e repensar a nossa situação nessa existência e procurar o mais rápido possível enquadrar no Evangelho do nosso Mestre amado Jesus. E nós, então, iremos todos participar desse banquete nas nossas observâncias, com certeza. Porém, antes de fazer a oração para começarmos o nosso trabalho, eu quero pedir a todos que vibre e que ore. Ore por todas as criaturas que se encontram no leito da dor nos hospitais do mundo inteiro. Ore. Vamos todos orar para os nossos irmãos equivocados das cadeias, das penitenciárias do manicômio, os nossos irmãos moradores de rua, os nossos irmãos das cracolândias da vida, são todos eles equivocados. Pedimos também pelos nossos irmãos que moram nas favelas, que são discriminados e que são perseguidos de um lado e de outro. Que as mãos misericordiosas de Jesus estenda sobre todo o planeta Terra para aliviar um pouco
os nossos sofrimentos e as nossas aflições. Pedimos a paz para o mundo e que o nosso irmão Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração e celeiro do mundo, haja sobre todos eles, para que eles possam respeitar os seus governados, assim como os governados respeitam os seus governantes, seus legisladores, seu Supremo e etc. Nós todos merecemos respeito e amor, porque somos filhos do mesmo Deus, todos nós, a caminho da luz, seguindo as veredas na qual Jesus nos aponta a seguir, levando a nossa cruz de renúncia e a nossa cruz da redenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória para sempre que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, que o Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos falar sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. Esse capítulo 21 trata do tema haverá falsos cristos e falsos profetas. E o nosso item da nossa exposição de hoje, Caracteres do Verdadeiro Profeta, é o número 9. Essa é uma mensagem das instruções dos Espíritos do nosso irmão Erasto. Esta instrução foi nos trazida no ano de 1862. Então, nosso irmão Erasto já começa nos alertando que devemos desconfiar dos falsos profetas. E diz ainda que é útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora a transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É interessante a gente observar o que o nosso irmão Erasto está nos alertando, é que esses fatos que hoje está acontecendo já acontecia já naqueles tempos passados. E evidentemente que a humanidade vem se melhorando, se modificando, mas mesmo assim persiste ainda os mesmos tipos de comportamentos e atitudes daquele tempo em que Erasto se refere, que o ano de 1862. Então, essa observação também, nós devemos entender que não está explicitamente referida às religiões em si, aos profetas ou os falsos profetas das religiões, mas de toda a sociedade, de todo o grupamento social. Existem aquelas pessoas que se aproveitam do momento e se apresentam como uns verdadeiros profetas da falsidade, para enganar o povo, para iludir, para deixar as pessoas mais temerosas, com medo até de si mesmo, achando que vai provocar uma situação de descontrole, né? Uma situação que certamente vai prejudicar não só ele, como a outras pessoas também. Então, o medo faz a gente realmente nos sentir muito para baixo e muitas vezes sem vontade de ir à frente, por conta das interferências e dos meios que usam esses falsos profetas, esses falsos sábios, porque falso, na verdade, não do conhecimento em si, mas falso na moralidade. É como nós vamos ver o que nos fala aqui o nosso irmão Erasto. Então é contra esse impostor que devemos nos resguardar, né? E correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Toda pessoa realmente honesta, verdadeira, tem por obrigação moral desmascarar e não ir na conversa, na onda desses falsos profetas. Como eu disse,
não especificamente os falsos das religiões que nós conhecemos. Então, temos que perguntar como reconhecê-los. Mas aí, o nosso irmão Erasto nos assinala como a gente pode realmente desmascará-los. Então, ele diz que só um hábil general é capaz de dirigir. É a ele, com essa capacidade de dirigir, que se confia o comando do exército. Então, não podemos julgar que Deus seja menos prudente do que os homens. Ora, os homens têm essa prudência de designar um hábil general para dirigir um exército. Imagine Deus. Deus ia mandar qualquer um para dizer para nós inverdades e mentiras. Deus só entregaria exatamente o comando a um general qualificado, a uma pessoa qualificada, a um mensageiro que tenha condição moral e de conhecimento para nos alertar, para nos orientar. Então, nós temos que ter a confiança de que as missões importantes que Deus nos confia, ou confia àqueles que têm a missão de trazer o esclarecimento e o conhecimento, exatamente aqueles que têm condição de carregar um fardo pesado, porque assumir uma missão não é para qualquer um, não é todos que têm realmente a capacidade moral, espiritual, de assumir uma grande missão, né? E certamente só aqueles que realmente têm condição de carregar, porque senão seria realmente esmagados por esse peso dessa responsabilidade que Deus lhe confia. Por isso que Deus escolhe aqueles que são mais capazes, aqueles que têm mais condição, não só intelectual, mas especialmente e principalmente moral. Então, como diz nosso irmão, em todas as coisas o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Ora, como querem ser o Cristo ou falsos cristos se sabem menos do que o mestre? Quem na terra tem condição moral para se igualar ao mestre Jesus? A trazer conhecimentos que está acima da sua capacidade moral. Então, para fazer o que a humanidade avança moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Não basta apenas ser inteligente, tem que ter uma alta moralidade, né? Por isso que as missões, elas são sempre escolhidas a espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que não fossem superiores ao meio em que tem de atuar, nula resultaria a ação. Então a gente vê que esses falsos profetas não têm essa condição de espírito adiantado, né? Porque certamente as suas experiências em outras vidas ainda deixam muito a desejar do ponto de vista da moralidade e do conhecimento também, porque a gente sabe que tem os pseudos sábios. Então, na verdade, esses irmãos, quando vêm com essa missão que Deus designa a eles, eles são superiores moralmente ao meio. Pode estar acontecendo a maior situação de descalabro moral, de desrespeito às leis de Deus, como nós sabemos que há muito nesses tempos, mas assim ele se comporta de uma forma elevada, não se abala, não se deixa levar pelas influências, que certamente ele não será atingido, mas também ele se mantém sereno, firme, com o propósito de ajudar a humanidade. Então, temos que ver que o verdadeiro missionário de Deus, isto é, tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza,
pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então veja como a gente tem como observar a maneira como se comporta esses missionários de Deus, porque ele tem que mostrar superioridade em conhecimento e moral, ser uma pessoa virtuosa e também pela grandeza do resultado. Não basta ser bom, virtuoso, moral, se o resultado é pífio, se o resultado não é o desejado por aqueles que esperam daquele que a gente recebe, que não condiz com a necessidade do conhecimento e da moralização da humanidade. Então, é por essa influência moralizadora das obras, né, que a gente vê a missão daquele que se diz portador. Então, você veja que tudo isso sempre nos leva a realizar obras ou observar o resultado daquelas ações que aquele irmão veio nos trazer como exemplificação, como motivação e para dar um impulso àqueles que estão, de certa forma, acomodados, também seguir o exemplo. Como Jesus é o nosso modelo e guia, muitos irmãos missionários que vêm exatamente pela vontade divina, a gente tem que realmente observar tudo isso para tirar grande proveito e também observar e separar o verdadeiro do falso. E ainda o nosso irmão Erasto nos diz também que temos que tirar outras consequências. Isto é, se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela inteligência, ele se mostra abaixo do papel que se apresente, ou da personagem sobre cujo nome se coloca, né? Não passa de um fascista, de uma pessoa de baixo caráter, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. E às vezes a gente tem observado isso, que aqueles que se apresentam como uma personagem, um representante de alguma instituição e se acha eivado do desejo divino, que é um missionário divino, muitas vezes a gente vê que, ou a maioria talvez, não passa de fascistas, de um caráter muito baixo, e que não sabe nem imitar o modelo que escolheu. Quer dizer, eles se dizem representantes do Cristo, ou o próprio Cristo, mas nem imitar o próprio Cristo, nem imitar Jesus, eles são capazes, porque são desmascarados pela sua maneira de agir. E também coloca o nosso irmão Erasto outra consideração, que os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte. Então, todo aquele que chama atenção para si, aquele que se coloca em primeiro lugar, na primeira fila ou no pedestal, desconfie. Não se deixe levar pelas aparências, porque aqueles que realmente são verdadeiros não chamam para si o seu trabalho, a sua missão. Eles desempenham a missão a que foram chamados pela força do saber, do conhecimento que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu grado, ou melhor, a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Então, há uma força também oculta ajudando a esses verdadeiros missionários de Deus. E, evidentemente, sem ser uma coisa premeditada, quer dizer, aquele que pensa que vai fazer determinadas ações ou determinados trabalhos, né, já coloca-se de forma premeditada para chamar atenção, para ser elevado
como um verdadeiro profeta, ou talvez como Cristo, como se fosse a reencarnação do Cristo, se acham de muita moral, de muita capacidade, mas na verdade é tudo premeditado para se colocar no alto, para chamar a atenção daqueles que certamente estão ainda acreditando nas suas palavras. Então, os verdadeiros profetas, eles se revelam pelos seus atos e são adivinhados, isto é, eles são descobertos, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Os verdadeiros profetas, como diz aqui o nosso irmão Erasto, eles não se mostram, eles não fazem nada para chamar atenção. Na verdade, eles trabalham de forma bem, eu não diria secreta, mas sem dar muita visibilidade ao que faz. Mas mesmo assim, as obras deles são tão relevantes que as pessoas começam a perceber, ver realmente o resultado daquela pessoa. Então, são as pessoas que sentem no coração que aquilo é uma pessoa verdadeira, que é um missionário verdadeiro, que faz aquilo com amor, com vontade de servir ao próximo e a Deus. Mas, evidentemente, que são eles colocados no pedestal, não por eles próprios, mas pelas pessoas, pelo reconhecimento da sua obra. E, evidentemente, os falsos profetas é o contrário. Tudo o que fazem é para chamar a atenção para si, mostrar que eles são poderosos, que eles têm conhecimentos divinos e que são o escolhido, ou são os escolhidos, né? Então, assim, vê que o primeiro é humilde, modesto. A humildade é a sua característica e a modéstia é a sua ação. Mas o segundo é orgulhoso, é cheio de si, fala com muita altivez. E realmente os falsos profetas, os falsos cristos, têm uma oratória, né? Tem uma fluidez de falar. E veja que nos tempos de hoje a gente está se referindo não apenas aos religiosos, mas também em toda a sociedade. A gente vê muitos que estão aí enganando o povo, estão iludindo o povo, estão prejudicando o povo, mas tem um oratório, uma conversa assim que você fica abalado. Até aqueles que realmente não entram na conversa, que tem uma certa vigilância, se sentem de certa forma em algum momento abalado por aquela fluidez, aquela conversa bonita, né, aquela maneira de falar de certa forma correta, com as colocações no tempo certo, e as pessoas muitas vezes se iludem com esses chamados mendazes, o nosso irmão, isto é, são os hipócritas, os mentirosos, mas sempre se parecem temerosos de não se deem crédito. Exatamente são aquelas pessoas que não dão a chance de você falar, contestar, e toda vez que você toma a palavra que você quer colocar seu ponto de vista, ele já corta e começa a rebater, e você não tem ouvidos, porque ele não deixa você exatamente seguir à frente, porque tem o receio, o medo de ser desmascarado, de ser desacreditado. Então, alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolo Cristo, outros pelo próprio Cristo. E como observa e nos alerta aqui o nosso irmão Erasto, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz, crédulas, que nem creem nas torpezas. Infelizmente, muita gente acredita nessas pessoas, acha que elas que estão certas, que elas estão com a verdade, que só querem o seu bem, que só querem ajudá-la, mas na verdade é só para tirar proveitos, só para tirar vantagens. E mais tarde, quando a gente se descobre, a gente vê o quanto tempo a gente perdeu sendo enganados por acreditar naquelas pessoas que não tivemos
o cuidado de observar, de analisar, né, as suas palavras, né, ao que diz, e especialmente o que faz. Porque muitos desses dizem para os outros fazerem. Dizem que deve ser feito de tal forma, mas eles próprios não fazem. Porque eles sabem que aquilo, na verdade, é só para iludir, enganar as pessoas, para eles tirarem proveito dos crédulos, né? Então, a ponderação que o nosso irmão Erasto faz é para que a gente possa abrir os olhos, né, dos mais cegos, evidentemente. Se o Cristo reencarnasse na Terra, ele viria com todo o seu poder e as suas virtudes. E mesmo se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. Menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. Então Jesus, o Cristo, se viesse aqui, se reencarnasse novamente na Terra, ele vinha com todas as suas qualidades, sua humildade, não se colocando num pedestal de engrandecimento, mas sempre se colocando como um ser humilde, bondoso, e que certamente trabalharia novamente pelo bem da humanidade, de todos nós, trazendo a palavra de Deus, o conhecimento da espiritualidade, para que possamos fazer uma reforma, uma transformação interior para o bem. Jamais ele viria aqui tirar proveito material, enganar, iludir. Então, é a mesma coisa, se tirar de Deus um só de seus atributos, não teríamos Deus. Se tirar uma só das virtudes do Cristo, já não mais o tereis. Então, se a gente vê esses falsos cristos ou falsos profetas que têm defeitos, muitas vezes velados, que não se vê logo de imediato, mas com observação criteriosa, com análise de tudo aquilo que diz e faz, a gente percebe que realmente é um ser que tem defeitos também, como todos nós. Então esse não pode ser o Cristo, não pode ser o verdadeiro enviado de Deus, porque é um falso. Então, para possuir todas as virtudes, isto é, possui todas as virtudes os que se dão como Cristo. Então essa é uma questão a gente observar e ter cuidado. Será que esses que se colocam num pedestal chamando atenção para si têm todas as virtudes de Jesus? Então temos que observar, escutar as ideias e os atos, e vamos reconhecer que acima de tudo lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo: a humildade e a caridade, né? Evidentemente que todas essas características o Cristo tinha. O que o Cristo não tinha era a cupidez e o orgulho, a cobiça. E esse pessoal que se coloca nesse distintal de missionário, ou melhor, nesse pedestal de missionário, né? Muitos são eivados de cobiça e de um extremo orgulho, de se colocar como sábios acima de todos, como se as pessoas não tivessem discernimento capaz de observar o quão eles são enganadores e mentirosos. Então a gente vê que essas observações que Erasto nos faz, como eu já disse, já vem de tantos anos passados, e ele também nos coloca aqui que temos que notar que nesse momento há em vários países muitos pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, mas que não é absolutamente possível serem todos verdadeiros. Alguns podem até estar eivados de bons sentimentos, né, e fazer grandes obras, né, realmente pode até ser considerado como um missionário divino, né, mas evidentemente é que
não é possível que sejam todos verdadeiros. É preciso a gente observar, analisar e tirar as conclusões da moral e da obra que aquele que se diz missionário, o Cristo, está fazendo. Então, eu quero também observar que o Espiritismo, por ser uma ciência, ela transforma os seus adeptos em racionais analíticos. Então, a gente tem que analisar e, se atender à nossa razão, a gente aceita. Mas temos que analisar de forma criteriosa, verdadeira, e não se deixar levar e iludir por esses falsos profetas que tanto falam de forma tão eloquente, bonita, como se diz, né? Tem gente que diz que fulano de tal fez uma exposição, uma palestra que foi bonita, foi maravilhosa, mas não se atenta nas entrelinhas o que ele disse, o que ele falou, que muitas vezes contraria os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, na verdade, conforme diz o nosso irmão Erasto, temos que estar certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver às custas dos que lhe prestam ouvido. Então, são aqueles que se aproveitam da ingenuidade ou da ignorância daqueles que ouvem para viver à custa deles. E aqueles que estão lhe dando atenção, credibilidade, são aqueles que vão lhe sustentar, que vão manter a sua vida material muito bem, né? Mas é preciso que a gente tenha o desconfiômetro, porque os falsos profetas, principalmente numa época de renovação, como a presente, porque muitos impostores serão enviados de Deus. Então, todo momento de crise, aí aumenta e prolifera o número de profetas e de falsos profetas, né? Que vem exatamente tirar proveito do desespero, da aflição, do medo das pessoas. Até porque esse medo, essa aflição são também provocadas por esses falsos enviados, ou que se acham enviados, mas na verdade são impostores querendo enganar e iludir as pessoas. E as pessoas, ficando com esse pavor, com esse medo, são presas fáceis desses impostores, né? E evidentemente em tempos difíceis como estamos vivendo no momento. Mas o que eles procuram é satisfazer até a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certo, finaliza Erasto. Minha gente, nós espíritas sabemos que tudo o que fizermos teremos a lei de retorno, de causa e efeito, e o retorno será terrível em termos de sofrimento moral, não em sofrimento físico, porque quando a gente retorna à pátria espiritual não temos sofrimento físico, mas temos o mais difícil, o mais terrível, que é a dor moral. A dor moral não dá descanso, ela não tem trégua, ou melhor, ela não dá trégua. A todo momento onde você vai, sempre tem algum acontecimento que você lembra do que você fez ou que deixou de fazer. Então, a justiça de Deus sempre se vai fazer presente na nossa existência, seja neste mundo material, que já muitos também já começam a ter a cobrança da sua mente, né, daquilo que fez no passado, mas que temos que ter a paciência de pagar ou resgatar em outra oportunidade, em outra vida. Então, fica aqui essa mensagem do nosso irmão Erasto para a gente ficar atento, não se deixar iludir, não se deixar levar, ter fé,
não ficar demasiadamente temeroso, com medo. Temos que ter os cuidados necessários para que a gente possa realmente ter uma vida saudável, uma vida sem atropelos físicos e morais, mas não se deixar levar pelas palavras fáceis dos falsos enganadores, ou melhor, dos falsos profetas, ou dos falsos cristos, porque certamente vai nos trazer muito sofrimento mais cedo ou mais tarde. Fiquemos atentos e muita paz para todos, se assim Deus nos permitir. Em outra oportunidade retornaremos mais uma vez para conversarmos a respeito do Evangelho e do ensinamento de Jesus. Muita paz para todos. Meus amigos, queremos agradecer ao nosso irmão pela palestra bela que ele fez. Queremos também agradecer, em primeiro plano, ao arquiteto do universo, de ter nos criado simples e ignorante e nos colocado, todos nós, a caminho da evolução, ou seja, a caminho da luz para um dia alcançarmos a plenitude do Espírito puro. Agradecendo também a Deus por ter nos colocado nas mãos de Jesus, que é o nosso pastor, é o nosso guia e modelo. E Jesus, pela sua grandeza e pelo seu amor, não nos deixa órfãos e ainda enviou para nós o Consolador prometido para estar conosco por toda a eternidade. E agora vamos, mais uma vez, agradecer ao palestrante e fazer o nosso encerramento cantando: eu quero caminhar com meu Jesus por todos os caminhos que ele andar. Ele já mostrou o caminho para andar, pedindo para as pedras retirar. São muitas pedras, eu sei, mas essas pedras fui eu quem coloquei. Eu sei que não estou sozinho, eu vou tirar as pedras e também esses espinhos. Vou perdoar aqueles que me ofendem, não vou apontar o erro do meu irmão. Não vou julgar porque não vim para julgar, eu vou amar. É de Jesus esta lição, eu vou amar. É de Jesus esta lição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Que a centelha divina ilumine os nossos caminhos em direção a Jesus e que Deus ilumine os vossos seres com a doce claridade das virtudes e muita paz para toda a humanidade. E viva Jesus em nosso coração, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita paz e que Deus ilumine a todos.